A história de Jó é uma das narrativas mais profundas e enigmáticas da Bíblia, oferecendo um mergulho no significado do sofrimento humano e na fé diante das adversidades mais extremas. Jó era conhecido como um homem íntegro e justo, alguém que temia a Deus e se afastava do mal. Ele vivia em uma terra chamada Uz, possuindo grande riqueza, com milhares de animais, inúmeros servos e uma família numerosa. Seus 10 filhos celebravam frequentemente, e Jó, preocupado com a espiritualidade deles, oferecia sacrifícios a Deus após cada festa, para garantir sua pureza. Mas a integridade de Jó é posta à prova em uma conversa no céu. Satanás, o adversário, desafia Deus, dizendo que Jó só é fiel porque foi abençoado com prosperidade. Deus, confiante na fé de Jó, permite que Satanás teste o patriarca, mas com limites. A vida de Jó deve ser poupada. Assim, começa uma das jornadas mais intensas e dolorosas já narradas, com uma série de tragédias que desabam sobre Jó de maneira devastadora. Em um único dia, ele perde tudo: seus bens, seus servos, e o mais doloroso, seus filhos, que morrem em um desastre terrível. A reação de Jó diante de tamanha tragédia é um testemunho de sua fé e caráter. Rasgando suas vestes e raspando a cabeça em sinal de luto, ele cai ao chão e adora a Deus, dizendo: "No saí do ventre da minha mãe e no voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor." Mesmo diante de uma dor inimaginável, Jó mantém sua integridade e não culpa a Deus. Este é o primeiro sinal de sua resiliência extraordinária. Entretanto, Satanás não está satisfeito. Ele afirma que Jó permanecerá fiel enquanto sua saúde não for tocada. Deus, então, permite que Satanás aflige Jó com feridas dolorosas por todo o corpo. Jó é reduzido a um estado lastimável, sentado em cinzas, raspando suas feridas com cacos de cerâmica. A situação é tão extrema que sua esposa, consumida pela dor, o provoca: "Ainda retens a tua integridade?" Amaldiçoa a Deus e morre. Mas Jó, mesmo no meio de seu sofrimento, responde com sabedoria: "Receberemos o bem de Deus, e não receberíamos também o mal." Este é apenas o início de sua provação, e a jornada de Jó se aprofunda em questões teológicas e emocionais que desafiam a compreensão humana. Suas perdas o colocam em um estado de vulnerabilidade extrema, e a entrada de seus amigos na história traz novas camadas à narrativa. Os amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, chegam com a intenção de confortá-lo, mas suas palavras acabam por intensificar seu sofrimento. Inicialmente, eles se unem ao luto de Jó, sentando-se com ele em silêncio por 7 dias e 7 noites, uma demonstração de respeito ao seu sofrimento. No entanto, quando começam a falar, seu discurso reflete uma visão limitada e, muitas vezes, cruel sobre a justiça divina. Para eles, o sofrimento de Jó só pode ser explicado como consequência de pecados ocultos. Elifaz, o primeiro a falar, argumenta que Deus é justo e que Jó deve ter feito algo para merecer tal castigo. Ele apela à experiência e às visões, sugerindo que o sofrimento é uma disciplina divina. Bildade segue uma linha semelhante, mas com uma abordagem mais dura, afirmando que Jó deveria aceitar a justiça de Deus e buscar arrependimento. Zofar, por sua vez, é ainda mais direto e impiedoso, acusando Jó de falar demais e não reconhecer seus erros. A resposta de Jó é uma mistura de dor, frustração e busca por respostas. Ele lamenta seu nascimento, desejando nunca ter vindo ao mundo para enfrentar tamanha angústia. No entanto, ele também defende sua integridade, recusando-se a aceitar as acusações de seus amigos. Jó começa a questionar a justiça divina e expressa seu desejo de que houvesse um mediador entre ele e Deus. Sua busca por entendimento é um dos temas centrais da narrativa, pois ele procura uma explicação para o sofrimento que parece injusto e incompreensível. A atitude dos amigos de Jó reflete uma mentalidade comum na época e até hoje: a crença de que o sofrimento é sempre consequência direta de ações erradas. No entanto, a história de Jó desafia essa visão simplista e convida o leitor a considerar a complexidade do sofrimento humano. As interações entre Jó e seus amigos destacam a solidão que muitas vezes acompanha a dor, especialmente quando aqueles que deveriam oferecer conforto se tornam fonte de julgamento.
Mesmo diante das acusações e do silêncio divino, Jó mantém sua fé. Ele clama por justiça, pedindo que Deus se revele e explique o motivo de seu sofrimento. Sua angústia é uma prova de sua humanidade, mas também de sua coragem, pois ele não teme expressar suas dúvidas e questionamentos. A angústia de Jó atinge um nível tão profundo que ele começa a implorar pela morte como forma de escapar de sua dor. Em sua lamentação, ele questiona: por que se dá a luz ao aflito e vida aos amargurados de alma? Essa pergunta ressoa como um eco do desespero humano diante do sofrimento sem explicação. Ele sente-se abandonado, tanto por Deus quanto pelos homens, e sua solidão emocional é agravada pelas respostas insensíveis de seus amigos. No entanto, Jó não perde sua busca pela verdade. Ele continua a argumentar que é inocente e que o sofrimento que enfrenta não faz sentido sob a ótica da justiça divina que ele sempre acreditou. O desejo de Jó por um mediador, alguém que possa interceder entre ele e Deus, é uma antecipação profética do conceito de redenção que seria plenamente realizado em Jesus Cristo. Jó expressa essa necessidade em um de seus momentos mais profundos, quando declara: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Essas palavras, carregadas de esperança, refletem uma fé inabalável, mesmo em meio à dúvida e à dor. Enquanto Jó questiona, Deus permanece em silêncio. Este silêncio divino é uma das partes mais intrigantes da narrativa. Ele força tanto Jó quanto o leitor a lidar com a ideia de que nem todas as respostas serão reveladas no tempo humano. O sofrimento, como a história de Jó ilustra, nem sempre é acompanhado de explicações claras. Esse mistério desafia a fé, mas também a enriquece, ao exigir confiança em algo maior do que a compreensão imediata. Além de sua dor física e emocional, Jó enfrenta o isolamento social. Ele é tratado como um pária, e aqueles que antes o respeitavam agora o evitam ou o desprezam. Esse aspecto da história destaca como o sofrimento pode não apenas destruir uma pessoa por dentro, mas também aliená-la de sua comunidade. Jó é deixado sozinho com suas perguntas, sua dor e sua fé, o que faz de sua história uma poderosa representação da solidão humana. A partir daqui, a narrativa de Jó começa a mudar, preparando o terreno para a intervenção divina. Ele não sabe, mas suas palavras, suas dúvidas e sua fé são ouvidas, e Deus está prestes a responder. Quando Deus finalmente responde a Jó, ele o faz de maneira inesperada e poderosa. A resposta vem em meio a uma tempestade, uma manifestação física da grandeza e do poder divino. No entanto, em vez de dar explicações diretas ou justificar o sofrimento de Jó, Deus apresenta uma série de perguntas que destacam a vastidão e a complexidade de sua criação. Onde estavas tu, quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo, se tens entendimento. Essas perguntas não são feitas para humilhar Jó, mas para revelar a ele a limitação da perspectiva humana. Deus descreve a imensidão do universo, o cuidado com as criaturas e os mistérios da natureza, mostrando que há uma ordem maior em tudo. O sofrimento de Jó, embora real e intenso, é colocado em um contexto mais amplo, onde a sabedoria divina transcende o entendimento humano. Essa revelação convida Jó e todos que leem sua história a confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias não fazem sentido. A reação de Jó à resposta de Deus é de humildade e arrependimento. Ele declara: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Essas palavras indicam uma transformação profunda. Jó não recebe uma explicação para seu sofrimento, mas ele encontra algo ainda maior. Uma visão renovada de Deus e de sua própria relação com o Criador. Ele reconhece que a sabedoria divina é inatingível e que sua fé deve ser baseada na confiança, e não na compreensão total. Após esse diálogo, Deus repreende os amigos de Jó por suas palavras insensatas e sua compreensão errada sobre a justiça divina. Eles são instruídos a oferecer sacrifícios, e Jó, em um gesto notável de perdão, ora por eles. Este ato de intercessão marca o início da restauração de Jó, tanto em seu relacionamento com Deus quanto em sua vida terrena. A restauração de Jó é completa. Deus o abençoa com o dobro de tudo o que ele havia perdido. Suas riquezas são multiplicadas, ele tem mais filhos e sua saúde é plenamente restaurada. No entanto, a verdadeira recompensa de Jó não está nas bênçãos materiais,
mas na transformação espiritual e no relacionamento mais profundo que ele agora tem com Deus. O desfecho da história de Jó é tanto uma restauração quanto uma reflexão sobre o propósito do sofrimento. Apesar de sua dor, Jó nunca abandonou sua fé. Mesmo quando foi confrontado com o silêncio de Deus, as acusações de seus amigos e a própria perda de sua saúde e família. Sua resistência não se deu pela ausência de dúvidas ou lamentos, mas pela escolha de continuar buscando a Deus. Essa busca é uma mensagem poderosa sobre a relação entre a humanidade e o divino. Mesmo em meio à escuridão, a fé pode persistir como uma chama que se recusa a apagar. A narrativa final de Jó mostra vivendo muitos anos após sua restauração, vendo seus filhos e netos até a 4ª geração. Mas a mensagem mais profunda da história não está apenas na prosperidade restaurada de Jó, mas na jornada espiritual que ele percorreu. Jó aprendeu que o sofrimento não é necessariamente uma punição, e que a sabedoria de Deus está além da compreensão humana. Esse entendimento o levou a uma nova percepção da grandeza divina e do lugar do homem no cosmos. A história de Jó também lança luz sobre o papel do sofrimento no crescimento espiritual. Embora doloroso, o sofrimento pode ser uma ferramenta para moldar o caráter, aprofundar a fé e revelar verdades que não poderiam ser compreendidas de outra maneira. Jó não apenas sobreviveu à sua provação, mas emergiu dela com uma fé mais forte e uma visão mais clara de Deus. Esse é um lembrete de que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, a redenção e a restauração são possíveis. Além disso, a intercessão de Jó por seus amigos destaca a importância do perdão e da reconciliação. Apesar de todas as palavras duras e julgamentos que recebeu, ele escolheu orar por eles, mostrando que a verdadeira força está na compaixão e no amor. Essa atitude é um reflexo da graça divina, que oferece perdão mesmo quando não merecemos. A história de Jó nos desafia a considerar como respondemos ao sofrimento em nossas próprias vidas. Será que buscamos respostas e redenção, como ele fez? Ou permitimos que a dor nos consuma, nos afastando daquilo que nos dá força? Essas perguntas ecoam ao longo dos séculos, fazendo de Jó uma figura atemporal e relevante. Ao analisar a história de Jó, é impossível ignorar suas implicações para a nossa visão moderna do sofrimento. Em um mundo onde tantas pessoas enfrentam perdas, dores e injustiças, Jó se torna um símbolo de resiliência e esperança. Ele nos lembra que, mesmo quando tudo parece perdido, existe uma força maior que pode nos sustentar. A confiança de Jó em Deus, mesmo quando as respostas pareciam ausentes, é um testemunho de fé que atravessa gerações. A teologia do sofrimento apresentada no livro de Jó é rica e multifacetada. Não se trata apenas de um teste ou de uma lição, mas de um convite para confiar em Deus em meio à incerteza. Jó nos mostra que é possível questionar, lamentar e até mesmo expressar frustração sem perder a fé. Sua história nos ensina que a fé não é a ausência de dúvidas, mas a persistência em buscá-la, mesmo nas horas mais sombrias. A restauração de Jó nos lembra que a dor não é o fim da história. Deus é capaz de transformar até mesmo as situações mais difíceis em algo que transcende a compreensão humana. Isso não significa que todo sofrimento será recompensado da mesma forma, mas que existe um propósito maior que, muitas vezes, não podemos ver de imediato. A história de Jó aponta para a esperança que todos podemos ter na redenção final, seja nesta vida ou na eternidade. Por fim, a mensagem central da história de Jó é de confiança e entrega. Mesmo quando não entendemos os caminhos de Deus, somos chamados a confiar em sua bondade e sabedoria. Jó nos mostra que a verdadeira fé não depende de bênçãos materiais, mas de um relacionamento genuíno com o Criador. E é essa fé que nos dá força para enfrentar qualquer desafio, sabendo que nunca estamos sozinhos. Conclusão impactante. A jornada de Jó nos ensina que, mesmo nos momentos mais sombrios, há luz e esperança. Seu sofrimento não foi em vão, e sua história nos desafia a refletir sobre nossa própria fé e resistência. Quando enfrentamos desafios, será que confiamos em algo maior, ou deixamos o desespero nos dominar? Jó nos mostra que a dor pode ser um terreno fértil para a fé, e que, mesmo na ausência de respostas, a conexão com Deus pode nos sustentar. Assim, enquanto seguimos com nossas vidas e enfrentamos nossas próprias provações,
lembremo-nos de Jó. Que sua história inspire em nós a força para perseverar, a coragem para questionar e a fé para continuar. Pois, como Jó descobriu, o sofrimento pode ser uma ponte para algo muito maior. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.